E quem aqui lembra daquele vídeo do Nicolas Ferreira em que ele sempre terminava as frases falando faz o L? Se você não lembra, eu vou recuperar aqui para você o texto. Ele falava o seguinte, presta atenção. Quando seu filho chegar em casa com os olhos vermelhos de tanta droga, dá um sorriso e faz o L. Quando matarem alguém que você ama, fica frio e faz o L. Quando você receber o contra-cheque com desconto da contribuição sindical, fica tranquilo e faz o L. Quando você não puder mais expressar a sua opinião nas redes sociais, fica de boa e faz o L. Quem lembra aqui desse vídeo? Comenta aí nos comentários. Fala aí, o que vocês acham desse vídeo? Esse vídeo é fake news? Se esse vídeo é fake news, por que ele é fake news? E se ele não é, por que ele não é fake news? A resposta que eu acho que várias pessoas vão colocar, enquanto vocês colocam aí, eu vou comentar. Acho que várias pessoas vão colocar a seguinte resposta. Esse vídeo não é fake news, porque de fato o governo Lula quer flexibilizar a contribuição sindical, permitir que seja cobrada, porque hoje existe a descriminalização das drogas e o ministro dos Direitos Humanos de Lula disse que queria descriminalizar as drogas, porque o governo Lula vetou o fim das saidinhas, o que aumenta a chance de assassinatos e por aí vai. Você poderia primeiro argumentar assim, esse vídeo não é fake porque faz sentido o argumento. Agora eu quero te dar uma razão mais forte pela qual esse vídeo não é fake news. A razão mais forte é a seguinte, existe uma diferença quando a gente fala de discurso, de narrativa, entre o que é fato e o que é opinião. São duas coisas diferentes. Fato diz respeito a algo que aconteceu na realidade. Uma afirmação sobre um fato é uma afirmação sobre algo que aconteceu na realidade. Já opinião é um juízo de valor. É diferente você falar, por exemplo, está chovendo lá fora, você está falando de um fato. O dia está feio, o dia está bonito, independentemente de chover ou fazer sol, você pode ter uma opinião sobre aquele dia. E essa opinião ela não é verdadeira ou falsa, diferentemente de quando você fala sobre fatos. Fatos podem ser verdadeiros ou falsos. Fatos podem ser fake news ou não. Afirmações sobre fatos podem ser fake news ou não, depender de corresponder ou não da realidade, da sinceridade de quem diz. Mas quando a gente está falando de opinião, uma opinião não é verdadeira ou falsa. Uma opinião pode até estar mais acertada, ser mais equivocada, você gostar mais, gostar menos dela, mas quando você fala de opinião, você não está tratando mais de fake news. Uma opinião não pode ser censurada como fake news jamais. Jamais. E agora vamos voltar para o vídeo do Nicolas Ferreira. Olha o que ele dizia. Quando o seu filho chegar em casa, no futuro, com os olhos vermelhos, faz o L. Quando matarem alguém que você ama, faz o L. O que o Nicolas está fazendo aqui, gente? O Nicolas está fazendo, na época das eleições, uma projeção sobre como seria o futuro caso o Lula fosse eleito. Então ele está fazendo uma projeção sobre o comportamento futuro do pré-candidato, ou candidato naquela época, Lula, e como ele comportaria, como seria o governo dele se ele fosse eleito. Ele não estava falando do presente, ele não estava falando do passado. Se ele falasse do presente ou do passado, ele poderia até estar falando sobre fatos. Mas quando você faz projeções sobre o comportamento futuro, fato não é, porque não aconteceu. Então, evidentemente, aí é uma projeção, é uma análise, é um juízo de valor, é uma opinião que ele estava emitindo. Agora, sente para ouvir o que aconteceu. Esse vídeo foi contestado no TSE e o TSE censurou isso como se fosse fake news, como se fosse notícia falsa, o que é um absurdo. Basicamente, o que o TSE fez foi entrar no discurso e censurar uma opinião incensurável. Ainda que tivesse errada a opinião errada é protegida, tanto quanto a opinião certa. Mas aí o TSE foi lá e censurou como se fosse fake news. Isso é absurdo. E agora vamos voltar para esse artigo sobre o qual a Fabi falou, sobre o qual o Emerson falou, e que foi vetado corretamente pelo presidente Bolsonaro. Esse artigo ele criminaliza a pessoa que difundiu fake news. Ora, esse vídeo do Nicolas, que era uma opinião, não é um fato, foi considerado fake news. Não só ele, como Eduardo Bolsonaro, muita gente da direita foi multada por ter disseminado esse vídeo. Hoje, todas essas pessoas estariam respondendo por crime não tivesse sido vetado esse artigo pelo presidente Bolsonaro. Nós vivemos, como diz o ministro Marco Aurélio, em tempos estranhos. E nesses tempos estranhos, nós temos visto regras como essa serem usadas como arma política para calar a direita, para calar vídeos opinativos que eram críticos a um candidato que talvez fosse da preferência de alguns ministros. Então, no nosso contexto atual, não dá para nós confiarmos mais poder a quem está abusando e usando arbitrariamente do seu poder, que é o Tribunal Superior Eleitoral, para que possa permitir que pessoas sejam condenadas criminalmente simplesmente por terem opiniões críticas ao governo. Vamos lembrar agora do que aconteceu recentemente. O ministro Paulo Pimenta pedindo para instaurar inquérito, para a Polícia Federal instaurar inquérito, e fazendo ali um bate-bola com o ministro da Justiça, que instaurou inquérito
para investigar quem criticava a crise humanitária e a incompetência do governo na gestão da crise humanitária do Rio Grande do Sul. Se a gente tivesse em período eleitoral, ia enquadrar isso como fake news eleitoral. E as pessoas como os gaúchos, como todo mundo que criticou a incompetência do governo federal no Rio Grande do Sul, estaria agora com risco de ser processado criminalmente por ter difundido, abre aspas, aí como a Mari bem colocou, como a Fabi bem colocou, difundido, né, abre aspas, fake news. E aí a Mari, você me pergunta, Mari, o quanto que é importante a gente se manifestar? A manifestação agora é urgente pela manutenção do veto ao artigo que criminaliza fake news. Isso é muito importante. Eu quero deixar isso bem claro para a nossa audiência maravilhosa da Gazeta do Povo, que nos ouve agora. Se você não se manifestar nas redes sociais, se você não cobrar seu deputado e seu senador, a base do governo Lula vai derrubar o veto do presidente Bolsonaro e vai passar a existir no Brasil um crime de fake news, com uma pena desproporcional altíssima de 5 anos de prisão para quem cometer esse crime. Em 2023, o PL da censura só não foi aprovado na Câmara porque você se mobilizou nas redes contra a censura e contra o arbítrio, e os parlamentares ouviram. Nesse mês, o PL da Globo só não foi aprovado na Câmara porque você se mobilizou nas redes contra a doutrinação ideológica, contra o aumento de impostos aos serviços de streamings, e os parlamentares ouviram. Agora, se você não se manifestar, a gente pode acordar daqui a alguns dias em um país que criminaliza críticas e discursos contrários aos donos do poder. E aí, meu amigo, se isso acontecer, você pode dar adeus a qualquer tentativa de nós transformarmos esse país para o bem. Porque tudo o que nós falamos, se eles lá do sistemão não gostarem, eles vão chamar de fake news. Essa é a arma perfeita. Eles conseguem encaixar tudo o que eles quiserem em fake news. Crítica ao governo? Fake news. Crítica ao Supremo Tribunal Federal? Fake news. Crítica ao ministro? Fake news. E eu quero trazer para vocês aqui alguns dados interessantes sobre como a pressão popular foi fundamental para a gente barrar a aprovação do PL das fake news no ano passado, contra a vontade, unidos, do Supremo Tribunal Federal, do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do governo federal. Unidos. E a sociedade venceu. Segundo o levantamento que foi feito pelo deputado Sóstenes Cavalcante, aqui para a Gazeta do Povo, depois que a população entendeu o que era o PL das fake news e começou a se mobilizar nas redes contra a aprovação do PL das fake news, dezenas de deputados sentiram pela primeira vez como é verdade a pressão popular, como é forte, e ficaram assustados. Isso alterou o voto de pelo menos 40 deputados que haviam dito sim para a urgência do PL das fake news, querendo aprová-lo logo, mas que depois mudaram de ideia e passaram a dizer não no mérito do projeto. Vejam bem, a gente está falando de 40 votos que foram mudados. E lembre que quando você muda 40 votos, não é como se você zerasse. Porque você muda, você passa a ter, em vez de 40 negativos, 40 positivos. É uma mudança aí de 80 na contagem. Esse é um número muito expressivo aí, 80, e que pode mudar o destino de votações inteiras na Câmara se houver um empate muito apertado. Um segundo fato extremamente importante que mostra como o poder e a pressão do povo podem mudar votações do Congresso Nacional foi a mudança de posição do Partido Republicano e do seu presidente. Uma semana apenas antes da votação do PL das fake news no ano passado, o deputado Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, teoricamente um deputado evangélico e de um partido também teoricamente evangélico, publicou um vídeo favorável ao PL das fake news, mesmo sabendo que o público evangélico seria um dos mais afetados pela censura que esse projeto promoveria. O Marcos Pereira até disse no vídeo que o PL protegeria a liberdade religiosa, mas ninguém acreditou nisso, porque essa parte do PL seria uma letra morta diante do que iria acontecer de verdade. Só que a pressão nas redes e a mobilização foi tão grande, mas tão grande, que o Marcos Pereira e os republicanos tiveram que mudar de posição e se declarar contra o PL, o que foi um divisor de águas para o governo Lula, que contava com mais de 30 votos dos republicanos. E lá na Câmara, lá dentro, eu vi que não adiantava mais eles quererem se posicionar, porque o membro da igreja, a pessoa, o frequentador da igreja, lá da ponta, estava cobrando o seu pastor, que cobrava o seu pastor, que cobrava as pessoas na cadeia hierárquica, até chegar nos representantes dos republicanos da igreja. E por que continuar a aumentar a pressão? Pessoal, o foco agora é um só, é mobilizar e é mobilizar as pessoas para irem para as redes sociais, para falarem com seus deputados e senadores, porque do nosso lado nós só temos isso, a pressão popular dos eleitores. Do outro lado, o governo tem a máquina pública ao seu dispor, pode usar aquelas emendas bilionárias, cargos
indicações políticas para seduzir aqueles deputados que não votam os projetos de acordo com a sua ideologia ou com causas, mas sim de acordo com ganhos políticos, porque eles só querem saber o quanto que eles vão ganhar apoiando o governo nas votações. Nós não temos como competir com essas ferramentas, com essas armas, com essas ofertas e benesses do governo federal, mas o que nós podemos fazer, sim, e nós devemos, e nós vamos fazer, é tornar tão insuportável a pressão legítima e sem violência em cima dos parlamentares que gere um desgaste gigantesco para aqueles deputados que decidiram votar pela derrubada e não pela manutenção do veto. No fim das contas, o Congresso amanhã tem dois caminhos. Um caminho é proteger e outro caminho é diminuir, é atacar, é erudir a sua e a minha liberdade de expressão. Quem vai dizer qual é o caminho que o Congresso vai seguir é você e sou eu, pressionando. Então pressione, fale com o seu deputado e peça para que ele mantenha o veto 46, o veto da nossa liberdade.